Aí aquilo que eu falei já saiu. Já saiu. Mas aí o que acontece? Se você quiser começar da palavra de novo, só para a gente não ter certeza. Qual palavra? Entendeu? Da palavra que você leu. Ah, tá. Você consegue repetir? Do João, capítulo 6? Você trouxe uma palavra forte demais, cortou. Amém. A gente estava falando acerca da renúncia, né? E se você for ver, né, acerca disso, você vai ver que quando Jesus começa, né, o seu ministério, a multidão começa a acompanhar Jesus. Muitos começam a acompanhar Jesus pelos feitos, pelos milagres, né? Muitos estão ali atrás de Jesus querendo também, né, prender Jesus, querendo de uma forma ou de outra, né, prejudicar o ministério de Cristo. Sim. Mas Cristo sempre continuou, né, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então muitas pessoas estão atrás de Jesus. Jesus naquela época foi o auge do momento, né? E até hoje ele é o auge do momento nas nossas vidas. Nunca perdeu a majestade. Nunca perdeu. Entra tempo, passa tempo, entra reis, né? Estabelece reis. Você vê que há governos, entra governos, sai governos, e Cristo continua no centro, no controle de tudo. Então você vai ver que no momento ali há uma multidão, e há uma multidão acostumada, talvez com uma palavra boa, acostumada com milagres, com sinais, mas quando ele começa a aplicar acerca do reino, a multidão começa a ir embora, né? Sim. Porque a palavra começou a ser ministrada de uma forma assim, mais firme acerca do reino, né? Então Jesus ele começa a falar acerca do reino e apontar agora para nós que nós precisamos, né, abandonar as nossas vontades, abandonar as nossas paixões para viver a vontade dele, para caminhar, né, juntamente na presença dele. E assim a multidão começa a ir embora, porque a palavra foi dura. Sim. A palavra foi que tinha que existir uma renúncia para seguir a ele. E Pedro, Jesus falando com os discípulos também, olha, vai vocês também, porque eu não vou mudar a palavra por causa de ninguém. O reino é este, né? Meu Deus. E assim, Pedro tomando a palavra, ele vai dizer, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Meu Deus. Então isso é poderoso, porque Pedro entendeu que por mais que a palavra é dura, por mais que há um confronto ali, né, no seu caráter, não tem outro lugar a não ser estar na presença do Senhor. Meu Deus. Então Jesus ele traz alguns requisitos, né? Ele vai dizer também em Lucas capítulo 9, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, irmãos, e segue-me. Então cada dia você precisa tomar a cruz, você precisa negar a si mesmo. Então ele faz um convite, quem quiser vir após mim. Então primeiro é um convite, ele não obriga a gente, mas ele fala assim, olha, quer vir? Negue-se a si mesmo. Então quem quiser, é um convite espontâneo, porque eu vejo aqui acerca deste convite, é que Cristo não nos chama para uma aventura, né? Sim. Cristo nos chama para viver uma história com Ele. Meu Deus. Então você vai ver que o convite de Jesus aqui é para você ser um discípulo. E para ser um discípulo, você tem que negar a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então você vai dar continuidade ao que Jesus está te propondo. Então, olha para você ver, negue-se a si mesmo. Então, ele quer que você renuncie desejos, vontades, seus prazeres, para você viver a vontade dele. Meu Deus. Para você viver aquilo que ele tem para você. E ele fala, olha, tome a sua cruz
né? E esse tomar a sua cruz, como você disse aí, é ele dizendo, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci. Então, você vê que João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer acerca disso. Então, ele deixou bem claro para nós que seguir a ele também vai ter que ter renúncia, vai ter que ter sacrifício, né? A gente vai ter que abrir mão de muita coisa. E ele disse, olha, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, esse seguir ao Senhor também você estar dentro dos ensinamentos dele, fazendo a vontade dele, se tornando que nem ele. Porque o discípulo, ele é parecido com o seu mestre. Verdade. Uma coisa que me chamou bastante atenção, pastor Richard, você falando aí, me veio essa luz, que Jesus, ele dá essa opção para os discípulos. Não, se vocês quiserem ir, pode também. Mas aí, quem ficou é que realmente entendeu que essa palavra, ela é dura, mas ela tem o poder de salvar, tem o poder de curar. Então eles estão vivendo uma fase ali, em Cristo, que eles entenderam que não há outro caminho, não tem outra saída, não existe outro Senhor. E muitas das vezes, isso hoje, nos dias atuais, isso acaba se tornando uma motivação para a gente. Porque às vezes as pessoas... ontem a gente esteve no ministério do pastor Richard e o pregador disse algo interessante. Ele disse assim que às vezes o jovem está ali 2 anos na igreja ali, quando pensa que não, 3 semanas ali na igreja ali, está voltando, está querendo, quando pensa que não, já foi para o mundo de novo, está se entregando de novo. É porque talvez as pessoas ainda não entenderam que não existe outro caminho, só há nele. Para quem iremos nós, ou para onde iremos nós, se só ele tem palavras de vida eterna? Eu louvo a Deus por homens de Deus, né, que devido à sua história, devido a muitos acontecimentos, ainda permaneceram de pé. Gente, é difícil demais permanecer firme, permanecer ali na visão de muita gente com uma fé inabalável, mas é totalmente difícil ficar. Você vendo todo mundo indo embora, você vendo as pessoas desistindo, gente que caminhou com a gente no monte, gente que andou com a gente lá atrás. Eu aceitei Jesus num tempo em que eu e cerca de pelo menos mais 15 jovens. Hoje, dos 15 jovens, eu acho que só eu estou ainda, e a gente procura entender isso. Eu acho que é porque eu entendi que não existe outro caminho. Então, às vezes, você caminhou com alguém, correu com alguém, assim, você teve um parceiro de monte muito tempo, um caso de oração, que hoje o cara, então, às vezes não está ali, não conseguiu, né, tá de pé. Nós oramos a Deus pela vida dessas pessoas, porque não é fácil. Sim, não é fácil, não. E às vezes a pessoa, ela se emociona, né? Às vezes é uma emoção e ela está em uma empolgação com o evangelho, mas quando há uma realidade, né? Que eu falo assim, quando as coisas começam a apertar, a tendência da pessoa é não suportar essa pressão, né? É o que houve aqui, juntamente com a multidão e os discípulos. Mas Pedro tomou a palavra dizendo, para onde nós iremos? Então, o evangelho é uma decisão, você precisa tomar uma decisão. Meu Deus. Então, Pedro tomou a decisão, eu decido servir ao Senhor, haja o que houver. Né? Não é uma emoção, é uma decisão de estar diante dele, por mais que eu tenha que negar as minhas paixões, negar os meus desejos, por mais que eu tenha que abrir mão de amizades, abrir mão de relacionamentos, abrir mão de às vezes, do meu conforto, né? Abrir mão de estar, né, num lugar confortável, ou de sair. Por mais que eu abra mão, irmãos, é uma decisão minha de estar, para estar na presença do Senhor. Quantas vezes a gente vê, a gente tem lá, a gente tem um momento de lazer, não que é errado, a gente tem que ter um momento de lazer, mas a gente opta, né, por estar na presença do Senhor. A gente abre mão muitas das vezes do lazer com a família, do lazer com os amigos,
para estar na igreja, para servir o Senhor, para fazer uma viagem missionária, para fazer uma viagem em busca de almas, para estar na rua pregando, para estar fazendo a obra numa casa de recuperação, no hospital. Verdade. Então, quando eu aceitei Jesus, eu vim para Cristo por intermédio da palavra, no começo não foi fácil, porque quando você renuncia, quando você está no caminho do Senhor, na caminhada cristã, você tem que renunciar aos vícios, você tem que renunciar às manias, às vezes você tem que renunciar aos desejos da carne. Para quê? Para que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida e você venha viver o Evangelho. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, muita coisa tinha que ser mudada, e às vezes não precisou o pastor falar, às vezes não precisou alguém falar, mas o próprio Espírito Santo, ele incomodava a gente de tal forma que a gente tinha que abrir mão das coisas. Verdade. Então eu tinha amizade que, depois que eu aceitei Jesus, não tinha como eu andar com essa pessoa mais, mas eu tinha que falar do amor de Jesus para ela. Eu não podia me esconder também de quem eu sou. Olha, agora eu sou cristão, agora eu não saio mais, eu não bebo mais, eu não fumo mais. Então, assim, é outra, como se diz, é outra vibe, né? É outra caminhada. Então, assim, a gente vê que aquilo que eu vivia lá fora, que eu tentava preencher com os prazeres lá fora, né? A bebida, a droga, a prostituição. Todas as vezes que eu chegava em casa e deitava a minha cabeça no travesseiro, eu estava vazio. Então eu acordava pior no mundo todos os dias. Mas quando eu aceitei Jesus, eu fui dormir diferente, eu acordei diferente. E assim, aí o que você faz para manter isso? É isso que Pedro está dizendo. Ele tem palavras de vida eterna. Então é através da palavra, através da oração, através do jejum, através da renúncia. É uma vida com Ele, diária. Porque primeiro você negou a si mesmo. Olha, aquele que quiser vir após mim, eu fim. Aí você já começa a ser um discípulo. Aí ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Você tem que renunciar aos seus desejos. Aí está dizendo, toma a sua cruz. Você tem que aceitar que vai vir situações difíceis na sua vida. Mas você tem que permanecer e ele vai te dar força. Aí está dizendo assim, ó, e siga-me. Então, eu estou preparado para seguir ele. Mas para seguir ele é um modelo de vida. Agora é através da palavra, do jejum, da oração. Aquele que prega, né? Aquele que foi chamado para pregar, que pregue a palavra. Aquele que foi chamado para louvar, que louve, né? Mas que tudo que ele venha fazer venha ser para a glória e honra do Senhor. Meu Deus. Então o Senhor sempre vai te sustentar, né? Não vai ser fácil, não é fácil. Mas quando você entende o que é ser um discípulo, né? Tem conversas que você não pode conversar mais, né? Tem palavras, né, que não agradam o Senhor, que você também não pode dizer. Tem situações, né, que você tem que pedir o Espírito Santo também para ele te dar sabedoria, para que você não saia, né, da presença do Senhor. Paulo fala algo interessante. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sim. O que mexeu comigo nessa parte dessa mensagem é que às vezes a gente como cristão, a gente tem aquele vago pensamento de muitas das vezes pensar, não a gente que é cristão, às vezes quem está do lado de fora tem aquele vago pensamento, não, poxa, ser crente é difícil demais, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, não, você tem que renunciar a isso, eu quero ter um relacionamento com alguém, mas eu não quero me guardar para o casamento, não, eu posso ser, mas não posso beber, não posso sair, não é que a gente não pode fazer nada disso, a gente pode fazer todas essas coisas, mas quando a gente se envolve com o Evangelho de uma maneira verdadeira, essas coisas param de fazer sentido perto do que o Evangelho fez por nós, não é verdade? Exato. Então o Evangelho, Jesus nos encontrou de uma tal maneira a ponto de estar um dia num culto ser mais prazeroso do que o passeio no shopping.
Não que eu não vá, mas estar com Jesus é inexplicável, porque Jesus fez por nós. Para você que está nos ouvindo, talvez você não é crente, Jesus fez na minha vida, acredito que na vida do pastor Richard também, o que ninguém jamais fez. Então é uma felicidade que não existe dinheiro, não existe nada que supera, não existe alegria maior do que estar na presença do Senhor, do que viver na presença do Senhor. Então, de pouco a pouco, quando a gente está no Evangelho, a gente vai entendendo isso. Então, Paulo diz, todas as coisas me são listas, eu posso fazer tudo. Mas nem tudo me convém, mas eu preciso ter essa firmeza comigo. Esses dias o Senhor me deu uma palavra, eu fui ministrar, se não me engano, na igreja do pastor Francisco, e o Senhor falou comigo assim, que o ungido de Deus, o homem de Deus, ele tem que ser diferente. Aí você vai procurar saber acerca do ungido de Deus. O ungido de Deus, ele é diferente. Ele não pode viver uma vida leviana de oração. Ele não pode viver, vivendo a Deus dará. Não, o ungido, ele é diferente. Ele fala diferente, ele se veste diferente. Ele anda diferente. Quem olha para ele... Você pode estar na sua empresa, você pode estar com um crachá igual de todo mundo, com a roupa igual de todo mundo. Alguém vai chegar em você e vai falar, rapaz, tem um negócio em você que é diferente. Não sei se você já passou por isso, pastor. Alguém olha e fala com você, ninguém nem sabe que você é pastor, parece que Deus te apresenta, não está um escolhido meu, chegou ali. Então é isso, a gente se envolveu com o Evangelho de uma tal maneira que a gente entendeu que não existe outro caminho para voltar, porque nós nunca encontramos felicidade onde nós estávamos. E hoje a gente pode dizer com gozo, na alma mesmo, o Senhor tem cuidado de nós até aqui, tem nos ajudado. Sim. Pastor, eu gostaria de pedir ao Senhor que compartilhasse com a gente. O Senhor começou falando, você acabou que nessa palavra que o Senhor deu, o Senhor falou um pouco do seu testemunho. Então o Senhor não nasceu no berço evangélico? Não nasci no berço evangélico, né? E, na verdade, também eu fui pro catolicismo, né? E no catolicismo fiz tudo, né? Os processos, né? De estar ali também para estar servindo o padre, né? Então, tudo que você imaginar da Igreja Católica eu participei, né? Que falou primeira comunhão, Cristia, né? Crisbem, catequese, fui coroinha, servi ao padre, e assim, servindo a Deus. E minha mãe na igreja, né, nós não éramos de um lar evangélico, mas minha mãe começou a frequentar a igreja, né? Minha mãe sempre teve uma dificuldade conosco, né? Nós somos 5 irmãos, par de pai, par de mãe meu, né? E nisso minha mãe, né, se separou do meu pai e criando muita dificuldade, né? Nos criou com muita dificuldade e tal. E minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, mas minha mãe nunca me chamou para ir na igreja evangélica. E teve um dia que isso me incomodou. Eu falei, mãe, a senhora nunca me chamou para ir na igreja evangélica. E minha mãe falou assim comigo assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estava na visão, ela. Então, assim, eu conhecereis a verdade. Então, eu comecei a ler a Bíblia. Então, eu estava na igreja católica, eu não lia a Bíblia direito, só ouvia o que o padre falava. E comecei a ler, então, as Escrituras Sagradas e comecei a buscar o conhecimento acerca da verdade. Foi aí que eu comecei, né, a ir na igreja evangélica, né? Conheci minha esposa. E um determinado dia, através da palavra, na Assembleia de Deus de Betim, eu aceitei Jesus, né? E ali começou um processo na minha vida, né? De libertação, de transformação, de restauração, de cura, né? E Deus foi me alcançando até eu me tornar um pastor, né? Passei por vários processos, né? De diácono, de levita, até levita. Todo mundo passa pela fase de levita primeiro. E sempre me escondendo, mas dentro de mim sabendo que Deus tinha algo comigo, né? Então, como você falou, foi o rapaz pregou também lá ontem. A palavra me identificou muito comigo, porque às vezes a gente quer ser algo que o pai da gente foi,
né? Tipo assim, meu pai hoje é mestre de obra, vamos dar o exemplo. E assim, a tendência do filho é se tornar o legado do pai, né? Ser também um mestre de obra. E assim, no mundo espiritual, né? Vamos se dizer assim, meu pai é pastor, vamos se dizer assim, eu também tenho que ser pastor. Então, Deus muda, né, a história de Jeremias, dizendo que ele não ia ser um pastor, que ele iria ser um profeta. Então, assim, muita coisa aconteceu na minha vida, não foi fácil, né? Ajudei muitos ministérios, com a glória de Deus. Deus foi trabalhando no meu caráter, foi me transformando. Aprendi o que é ser ovelha, né, primeiro, para depois se tornar um pastor. Então, primeiro você serviu. Primeiro eu servi. Na verdade, o pastor, ele continua servindo. Não para. Ele não para. E assim, mas você aprender a ser cuidado, né? É muito importante. Eu quero entrar na igreja e eu já quero vir fazendo. E assim, você não lê a Bíblia, você não faz um jejum, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de obediência, certamente o vento vai soprar, né, e a sua casa não vai suportar. A casa que eu falo é a sua estrutura espiritual, porque a primeira coisa você tem que ter obediência. Então você tinha me perguntado o que a gente faz, né, para manter de pé no mundo que nós estamos vivendo o evangelho da forma que está sendo pregado aí. Você vê que é evangelho de prosperidade, evangelho de, como se diz isso, né? Umas palavras de autoajuda. Já não é mais o evangelho da cruz. Não é mais o evangelho da cruz, né? Então, quando Davi fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na verdade, Davi está falando de dois lados da moeda, né? O Senhor é o seu pastor, amém, nada vai te faltar. Aí a gente pega aquilo ali só com coisas boas, não. Mas ele está dizendo que vai ter luta, né? Não vai te faltar luta também, não. Mas em toda luta também não vai te faltar a presença do Senhor. Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter doença, vai ter tristeza, né? Vai ter dor, mas do outro lado vai ter cura, né? O Senhor vai te curar. Do outro lado vai ter, né, resposta. Do outro lado ele vai abrir a porta, ele vai trabalhar no seu caráter, ele vai trabalhar na sua vida. E é interessante que você falou aí, só pegando um gancho aqui, do que você falou acerca da alegria, né? Então as pessoas passam essa provação porque as pessoas não passam, né, essa informação para elas. Olha, o evangelho, ele é simples, né? O evangelho de Cristo, ele é simples, ele é um evangelho de amor, né? Ele é um evangelho de justiça também. E você precisa renunciar. Você venha como estás, mas não permaneça, né, da mesma forma. O evangelho, ele tem que trazer mudança, tanto na minha vida espiritual, tanto no meu caráter, né? Verdade. Na minha postura de pessoa, né? Diante da sociedade, diante da minha casa, diante das pessoas, diante da igreja, né? Eu tenho que ser um exemplo. Que exemplo? Isso eu tenho que estar parecendo com Cristo. Então, quando as pessoas elas não escutam esse outro lado da moeda, quando vem o vento e quando vem a tempestade, as pessoas, a tendência delas é ir embora, é voltar a fazer as mesmas práticas do que antes. A pessoa pensa, o quê? Não sabia que era luta desse jeito, não sabia que era... Não me contaram isso, não, né? Isso aí não me falaram, não. Então, se a pessoa não é preparada, né? Porque nós temos o nosso adversário, né, que é o inimigo, mas também nós temos o nosso adversário, que é nós mesmos, a nossa carne. Então ela grita pelas nossas vontades, por fazer a nossa vontade. Você vê que Paulo, você comentou, né, acerca de Paulo mesmo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não podia fazer, isso ele fazia. Então é uma luta constante todos os dias. É por isso que Cristo vai dizer, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia.
É cada dia você tem que acordar. Todo dia. Todo dia eu quero abrir o Adão. Abrir mão do pecado, abrir mão de conversas, abrir mão de redes sociais, abrir mão de situações, né? Que nos distancia do Senhor. Não é que você não pode fazer, não, eu posso fazer, mas depois que você aceitou Jesus, você tem que tomar, só que você tem que renunciar à carne. E isso é o maior desafio de uma pessoa hoje. E assim, você tem que buscar força na palavra. Você tem que buscar a força do Senhor em oração. Porque é através da oração e do jejum que você vai conseguir vencer. Que a vontade de Deus vai prevalecer. Tem muitas histórias, né? Muita gente conta que é como se tivesse dois leões, né? Um leão espiritual, um leão carnal. Qual leão você tem alimentado mais? Então, o leão que você alimentar mais, esse leão vai sobressair. Ou é o leão espiritual ou é o leão carnal. Então, isso vai sobressair. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você jejuma, quanto mais você desce na oração, quanto mais você busca o Senhor, mais você se fortalece. Então, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, já não faz mais sentido. Já você não como se diz, não tem mais graça, perdeu a graça. Verdade. Entendeu? E o que você disse aí acerca da alegria, né? Você vai ver que Davi, ele tinha alegria de estar na casa do Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando você está envolvido com o Senhor, quando você está envolvido na palavra, quando você está envolvido em oração, quando você está envolvido em jejum com o Senhor, a sua alegria é de estar com Ele. É o que nós estamos fazendo aqui nesse podcast. A nossa alegria é de falar dEle. Verdade. Entendeu? Porque nós estamos envolvidos com Ele, com as coisas dEle, do reino dEle. Amém? Então, quando nós estamos envolvidos com Ele, a nossa boca, o nosso coração se alegra de tal maneira, e o nosso desejo de estar com Ele é grande, de tal forma que, ao que Davi está dizendo, alegrei-me quando me dizer, vamos à casa do Senhor. Ele tem alegria de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. E quantos já perderam essa alegria? Por que perderam essa alegria? Não foi por conta de Jesus. Não foi por conta das lutas. Não foi por conta da aflição. Não foi por conta, é porque deixou de orar. Verdade. Deixou de ler a Bíblia. Deixou de se envolver com as coisas espirituais. Aí entrou o desejo da carne. Então, às vezes a pessoa ela já não tem mais o desejo de estar na presença do Senhor por causa disso. Porque ela abandonou o secreto. Ela abandonou o contato com o Senhor. O Senhor nunca vai nos abandonar. Então você vê Salmo 84, versículo 10, o salmista diz que vale mais um dia na sua presença do que 1000 lá fora. Então olha para você ver como é que é forte o que o salmista está dizendo. Olha, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 lá fora, porque ele se envolveu tanto com a presença de Deus ontem. Ele se envolveu tanto com as coisas de Deus que a alegria dele não está mais no mundo. A alegria lá fora não tem mais prazer no mundo, mas a alegria dele é de estar na presença do Senhor. Isso aí que você falou, eu ia falar um pouco sobre isso, sobre essa vida de oração, esse contato com Deus. Quando nós tem um corinho da harpa que fala, guarda o contato, porque de fato a gente perde esse contato se a gente deixar. O tempo passa, as coisas acontecem, nós vivemos um período que nós andamos muito cansados, pastor Richard. Sim. A rotina, ela tem matado muitos crentes. Sim. A rotina, trabalho. Claro que a gente tem que trabalhar e não tem como fugir disso. A gente tem que
que trabalhar, então acaba se tornando uma correria. Você vai para casa, tem gente que já sai do trabalho, vai para uma faculdade no meio de semana, dá um jeito de ir para o culto, final de semana o corpo está pedindo descanso, mas a sua alma não reconhece, o seu espírito não reconhece outro Deus, e você quer adorar, você quer... E hoje nós vivemos um período de agendas muito cheias, de compromissos sempre lotados, mas você entra em qualquer podcast, você vê inúmeras ou milhares de pregações, alguém pegando e falando assim, a nação brasileira, os pregadores, os pastores hoje não querem saber de orar, quando na verdade isso é a base de tudo, aonde nós estamos cheios de compromissos e vazios de um secreto que deveria estar sempre cheio, que o Senhor deveria estar sempre visitando. E isso tem nos matado. O Hernani Santos é um dos pastores que eu admiro demais. Ouvi muitas palavras do Hernani Santos, é muito ensino que ele traz, e ele é um homem de uma referência em oração, uma referência também em cura, né, para a nossa geração, por ser um homem de Deus ali, com um testemunho tão forte ali, mas trazendo um pouco do que ele disse que estava em oração, e ele ora, se eu não me engano, de 4 a 6 horas por dia. Então é raro você ver isso hoje, literalmente. Antigamente o pessoal era muito fervoroso, mas trazer isso para essa atualidade de hoje, onde há tantas distrações, é difícil. Ele disse que numa dessas orações, numa dessas buscas, o Espírito Santo falou com ele assim, que nos próximos anos, o homem de Deus, o pregador, o pastor, o evangelista, o missionário, que ele não tiver vida de oração, ele não vai conseguir se manter de pé. Essa palavra é pesada demais, porque às vezes a gente não tem força literalmente para orar, mas às vezes nós escolhemos não fazer, nós escolhemos não orar, nós escolhemos não pagar o preço, nós escolhemos não descer, quando na verdade o espírito da gente já sabe que não tem outro caminho, que não tem outro jeito, mas às vezes nós escolhemos ir por outro caminho, e há caminhos que para o homem parecem ser maravilhosos, vida, né? Mas o final deles é a morte. Então, deixar de orar, deixar de buscar, deixar de cultuar, isso não está te levando para onde o seu coração está dizendo vai, mas ele está te levando para muito longe. Nunca vivemos um período em que Deus está tão próximo e ao mesmo tempo parece que está a quilômetros de distância. Tão próximo porque você encontra uma igreja em cada bairro, em cada rua tem ruas com 3, 4 igrejas. Mas tão longe porque Ele é o Deus que poderia estar conosco no nosso quarto, e nós muitas das vezes não permitimos isso acontecer, né, meu pastor? Verdade. Pastor, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque você fala, eu vou fazer um serviço esses dias, né? E na verdade foi ontem, né? Eu vi lá uma igreja na frente, e depois que eu estava saindo, eu vou à igreja do lado. Foi uma igreja em frente à outra, né? E eu vejo pessoas necessitadas, né? De estar na igreja, de ter essa alegria, né? Que nós temos hoje, para a glória de Deus, né? E assim, por um lado é muito triste, né? Porque não é que o evangelho é falho, não, irmãos. O evangelho foi feito para dar certo, né? Por isso nós estamos aqui. Verdade. É a questão que as pessoas, elas estão muito iludidas com esse mundo. E por não pregar o evangelho genuíno da cruz, essas pessoas, elas estão perdidas, né? Então, assim, a gente tem que orar por essas pessoas para que Deus, né, possa sacudir essa nação. Se a gente vacilar, pastor, hoje a gente se distrai muito fácil. São muitos meios hoje. Antigamente não tinha eu acho que essa evolução tão profunda da tecnologia. Então hoje tudo para nós é muito novo, se torna Sim. muito curioso. Você pega seu telefone, você pode entrar nas suas quatro redes sociais ali, vamos falar as principais, talvez, não sei, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Todos eles têm aqueles reels ou shorts. Você já pega ali, quando você abre o aplicativo, você já dá de cara com um vídeo que já chama a sua atenção. Às vezes você entrou para fazer alguma coisa, quando de repente você já perdeu ali 10, 20 minutos, porque você vê você já sobe automático, você se perde, você se perde no meio daquilo. Esse tempo atrás eu me peguei, gente, vendo 4 horas mexendo no telefone, e aí o Espírito Santo falando, bonito, aí
Na oração é aquele 20 minutos cansado, aquela meia hora cansado, e aí? Porque hoje a gente tem muitas distrações. E interessante que essa tecnologia, para a nossa geração, que é uma geração que ama o estudo, que nunca se viu uma geração tão estruturada na palavra, uma geração que tem tanto conhecimento, mas uma geração também que é a geração mais distraída. Hoje a gente tem riqueza de palavra, mas a gente não tem mais não é que a gente não tenha mais, mas não se vê mais como antes o levanta e anda. Não se vê mais como antes. Não, em nome de Jesus, volta a ouvir. Porque nós estamos tão apegados a esse mundo, às vezes, pastor. E o Espírito Santo tenta o tempo todo, às vezes, tentando nos desprender disso. Um dia, eu estava em jejum aqui, meu quarto era aqui. Eu estava em jejum, eu estava vendo pregação, e eu estava tentando manter firme uma vida de oração, uma vida de busca. Eu me lembro que era com muita dificuldade, que toda vez que você vai começar uma vida de oração, você vai começar alguma coisa, é muito arrastado. Você tem que lutar mesmo contra a sua carne ali para você tentar fazer dar certo, e é difícil. E eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo assim: como você consegue? E eu parei, comecei a ouvir uma voz muito branda falando comigo assim: como você consegue ficar dias e dias sem orar? Dias e dias, olha, e ele falando comigo: olha, agora, nesse exato momento, está tendo uma guerra. Eu falo isso com você, eu me emociono, porque falou assim: como você tem pessoas morrendo em todo instante, o inimigo luta em todo tempo, sem descanso nenhum, para poder ferir, para poder matar, para poder destruir. Então, enquanto a gente está aqui fazendo esse programa, por um exemplo, eu acredito que ele está tentando destruir alguma família, ele está tentando derrubar algum líder religioso. Ele não para de trabalhar não, irmão. Ele continua, e o Espírito Santo falou comigo: como você consegue? Aquilo me despertou para viver uma vida mais profunda com Deus. Por quê? Porque, de fato, a oração, não só pela vida da gente, mas a nossa vida com Deus de oração, além de nos proteger, além de nos dar um relacionamento maior com Deus, a oração também ela vai aonde nós não podemos ir. Então, se hoje eu tô aqui orando pelo meu bairro, hoje nós estamos aqui orando pela nação, eu não estou indo lá, mas aquilo que está em mim, aquilo que está em você, está alcançando a vida de alguém. Então, a oração, ela tem o poder. Ela tem esse poder de mover o mundo espiritual, né, de fazer com que o coração de Deus se incline, muitas das vezes, para o que nós estamos pedindo. A Bíblia diz que os seus olhos não estão vendados, as suas mãos não estão encolhidas, para que os seus ouvidos não estão tapados, para que não possa nos ouvir, suas mãos não estão encolhidas, para que não possa nos abençoar. E Isaías ou Jeremias diz: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei. Então, ao tempo todo o Senhor está nos direcionando para isso, me busca, né? E claro que nós escolhemos viver as coisas de Deus, mas o Senhor tem mais vontade ainda. Não, me busca, rapaz. Se envolve comigo, deixa eu mostrar para você eu quero te revelar coisas que você ainda não conhece, né? Aí você ora um pouquinho só, você vai, irmão, a pessoa, você pode, eu faço um desafio para você, que é um pregador da palavra, eu faço um desafio para você, que é um levita. Tira meia hora de oração antes de qualquer participação sua em qualquer igreja. Tira meia hora de jejum que seja. Você já vê que a diferença, a atmosfera, muito espiritual, né? Como Deus te revela a palavra, porque tudo é dele, né? Porque a igreja em si, ela é espiritual, e nós precisamos estar, né, sintonizados com o Senhor. É verdade. E você falando em acerca, por que muitos milagres não acontecem, né? Você vê que até o Marcos Feliciano mesmo disse que antigamente não tinha, né, a internet, eu falo assim, né, os meios de comunicações que nós temos hoje, né? Então hoje a gente, é lógico que é uma ferramenta muito boa, né, a gente está usando aqui para fazer o podcast, você, né? Então é uma ferramenta que, de uma forma séria, uma forma adequada, né,
de se utilizar, ela vai alcançar vidas também. Melhor você estar assistindo um podcast aqui, a gente falando de Deus aqui, do que você tá vendo aí, um vídeo engraçado aí, uma coisa que não tá edificando em nada. Verdade. Então, mas isso veio também para trazer uma distração, né? Televisão, muitas coisas. Não é que era proibido, mas era um alerta para a igreja, né? Para que a igreja olhasse mais para as coisas de Deus, orasse mais, jejuasse. Então você vê que antigamente era mais oração, era mais palavra. O sininho tocava, o pessoal continuava orando ainda. Continuava orando, porque a glória de Deus invadiu o ambiente, os céus, né? Descia sobre aquele lugar. Então você vê que, como você falou, eu fiquei 4 horas, distraído. E quando o Espírito Santo me cobrou, mas você fica 4 horas, mas comigo você quer ficar 10 minutos, 20 minutos, e é verdade. Há uma distração. Então, olha para você ver, antes não tinha essa distração, mas nós ficávamos horas e horas dentro do quarto fechado, lendo a Bíblia, orando, buscando revelação. E assim, quando ia para o púlpito, quando ia fazer algo, Deus já descia, Deus já bradava, Deus operava no meio da igreja. Então tinha coisas que aconteciam no nosso meio, e sempre vai acontecer, né? Que Deus não mudou, se tivermos uma vida focada de oração, de preço, né? De entrega diante do Senhor. Então nós precisamos ter alegria de estar na casa do Senhor, ter alegria de estar na presença do Senhor, ter alegria de orar, ter alegria que isso não torne para nós um peso, né? Não torne para nós uma obrigação, mas que torne para nós o quê? Um relacionamento, um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Porque se eu tenho um estilo de vida com o Senhor, né, de acordar cedo, de orar, na hora do café da manhã eu agradecer, na hora do almoço eu agradecer, na hora do café da tarde eu agradecer, eu tenho um momento de comunhão com o Senhor, na janta, na igreja, dentro do meu quarto, tenho certeza que as coisas vai ser muito mais leves, né? A gente vai conseguir sobressair muito mais sobre os obstáculos, sobre as guerras, sobre as lutas. Não estou dizendo para você que não vai haver, mas vai haver. E se a gente for para algum lugar, eu estava comentando com o evangelista Rômulo, se a gente for fazer alguma coisa, o Espírito Santo sempre vai nos revelar antes, vai nos guardar antes, vai dizer para nós, não vai por esse caminho, não entra por essa porta, né? Porque ele vai sempre nos guardar, porque, igual você falou, há uma guerra, há uma luta constante para nos derrubar, para tentar nos paralisar, porque através da sua oração, através do seu jejum, através da leitura da palavra, Deus também irá te usar de uma forma para que a sua família seja guardada, para que vidas sejam guardadas, para que vidas sejam alcançadas pelo poder que é no nome de Jesus sobre a sua vida. Então você é um instrumento. Você foi chamado para ser diferente. Verdade. Mas você foi chamado para ser um instrumento nas mãos dele, um discípulo. E o discípulo faz aquilo que o mestre manda. Né? Então, assim, eu creio, né, que vale a pena. Pastor, vale a pena você abrir mão das suas vontades. Só para me fechar, eu costumo dizer assim, se eu tivesse encontrado Jesus antes, né, eu acho que se eu tivesse vindo para o Evangelho antes, minha vida seria muito melhor ainda, né? Eu falo assim, eu tinha encontrado, né, a verdadeira paz, né, antes, né, na minha vida, mas tudo tem um tempo de Deus, né? E eu fico muito feliz que o Senhor não me abandonou, né? O Senhor teve um momento certo dele me alcançar, sabe? E eu louvo a Deus. Para mim não é nenhum peso, para mim não é, sabe? Servir o Senhor não é nenhum peso, não é nenhuma obrigação, sabe?
Eu falo assim, o mundo já não me pertence mais. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus porque Ele me alcançou. Luiz Hermínio, ele fala, né, eu não posso reclamar por coisas que eu orei para poder viver. Então hoje nós vivemos em Deus ali o que a gente orou. Para a gente fechar esse ponto, Hernani Santos também diz que não orar é orar, de certa forma. Você não orar, você está orando também. Aí eu me perguntei, por que será que ele está falando isso? Porque ele diz que quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus, Senhor, eu não preciso da sua opinião, eu posso viver, eu consigo manter uma vida ali sem o seu cuidado, sem a sua graça, sem a sua mão, sem o seu toque, sem o seu olhar. Então não orar, Isaías diz, quem não ora, peca. Então orar ele é necessário demais na vida de um cristão. Pastor Richard, para a gente finalizar aqui essa noite, aqui nesse dia, eu gostaria de fechar com duas coisas aqui. Primeiro, gostaria que você tivesse uma experiência entre você e Deus que te marcou muito, que marcou assim seu ministério, marcou assim para que você tivesse uma intimidade mais profunda com Deus, que você compartilhasse com a gente e fechava deixando uma palavra para essa pessoa, né, que está nos ouvindo aqui hoje, que sentiu, né, Deus falando aí através da vida do nosso convidado de hoje, Pastor Richard, para essa pessoa permanecer de pé. Talvez essa pessoa que está nos ouvindo aí está enfrentando lutas ministeriais. Inclusive, deixe seu comentário, né, para que possamos estar orando por você também, podemos estar te ajudando em oração. Deixe aí abaixo o seu pedido de oração, né? Então eu gostaria, conte a experiência para a gente um pouquinho, depois deixe uma palavra. Às vezes o senhor preparou uma palavra para deixar para o povo que está nos ouvindo essa noite. Sim, a experiência que eu tive com o Senhor, né, foi dentro do meu quarto, foi em oração. Meu Deus. A maioria das experiências oração. É porque às vezes a gente foi chamado para algo, né? E às vezes a gente nos pergunta, mas qual que é o propósito disso, né? E uma vez eu no meu quarto, né? Eu perguntando ao Senhor, o Senhor me levou para tão longe, para pastorear a igreja, o Senhor me levantou, o Senhor me tirou da onde que nenhum homem poderia me tirar, o Senhor me achou de uma forma que ninguém queria, mas o Senhor foi lá, me resgatou, mudou minha história. O Senhor me deu um nome, me devolveu o meu nome, me devolveu minha identidade. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu o dom da palavra, o Senhor me deu dons, o Senhor tem me usado. E o que eu sou para você? O que eu sou para o Senhor? E nisso o Senhor falou comigo dentro da palavra. Eu ouvi uma voz dentro do meu quarto. E essa voz, ela ecoou dentro do meu quarto, né? E ele falando comigo acerca de João capítulo 1, eu perguntando para o Senhor, o que eu sou, Pai, para o Senhor? E ele disse, você é uma voz. Meu Deus. Você projeta, na verdade, a minha voz. O que eu sou para o Senhor, Pai, no meio dessa geração? Você é uma voz profética. Você é a minha voz. Então, assim, aquilo ali me impactou, porque eu estava no meu momento de dor, no meu momento de tristeza. Eu estava num momento, assim, que eu não queria mais. Eu queria saber qual que era o sentido disso tudo. O que o Senhor me alcançou? O que o Senhor me tirou? Porque eu estou passando luta, eu estou passando prova, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Está difícil na minha casa, está difícil no trabalho, está difícil. O que eu sou para o Senhor? Porque quanto mais eu faço, as coisas acontecem, mas quanto mais acontece, mais luta, mais problema, mais dificuldade. Ele falou, você é apenas
a minha voz. Meu Deus. Então continue falando aquilo e fazendo aquilo que eu te mandei fazer. Você é apenas um instrumento. Então, Deus me respondeu daquela maneira. Eu te resgatei, eu te tirei da onde você estava, do lamaçal do pecado. Eu te dei um nome, eu te dei família, eu te dei uma posição, eu te restaurei, eu te curei. Mas você agora é um instrumento nas minhas mãos. Você tem que fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Então ele me moldou, ele me transformou, ele tem feito isso todos os dias, sabe? E a minha oração é que o Senhor não retire de mim o Espírito dele. A minha oração todos os dias é que a minha vida seja transformada todos os dias por ele, que ele nunca me abandone e que eu nunca venha abandonar o Senhor. Então a minha vida só passou a ter sentido depois que o Senhor esteve na minha vida. Meu Deus. Né? Então eu falei ao Senhor, mas é isso que o Senhor quer? Ele falou, você é um instrumento. E nisso eu glorifiquei ao Senhor, né? Era de madrugada, minha esposa acordou, o que foi, menina? Eu falei, é porque eu ouvi a voz de Deus. Eu perguntei o que eu era para ele, se o que eu estava fazendo era certo, se depois de ter renunciado tudo os prazeres do mundo, tá fazendo algo, e se eu estava no caminho certo, o que eu era para ele. Ele disse que eu era uma voz dele e que eu era um instrumento dele para essa geração. Então assim, você vê que aquilo ali mudou minha vida, né? Mudou minha história acerca de me dar mais combustível para fazer a vontade do Senhor. Aí eu comecei a me aprofundar, e um texto também que mexe muito comigo é quando o Senhor encontra com Pedro, né? Naquela pescaria, e depois dele ter feito um milagre, entrado no barco de Pedro, ele ter feito um milagre, ele vira para Pedro e fala assim, de agora em diante tu serás pescador de homens. Então assim, diz que Pedro largou tudo, Val, para servir o Senhor. Diz que Pedro abriu mão do barco cheio, abriu mão da empresa com os sócios ali, com as pessoas, e começou a seguir Jesus. Meu Deus. Então, aquilo ali chamou a atenção de Pedro. E esse texto é o texto que mais marcou a minha vida na caminhada com Jesus, né? Você largar tudo para servir ao Senhor. Você largar, abandonar o que você tiver que abandonar para servir o Senhor. E a pergunta que Jesus fez para Pedro, ou o convite que Jesus fez para Pedro, na verdade, aquilo ali aguçou, né, Pedro de tal forma, tipo assim, é uma curiosidade, como que é? Porque peixe eu sei pescar, né? Eu sei jogar rede, eu sei lançar o anzol, eu sei aonde que o peixe na verdade pode estar, eu passo horas ali esperando o peixe, eu sei cevar o peixe vir, mas e como é que é esse negócio de pescar homens? Então às vezes Deus nos chama para algo, mas como é que é esse negócio de pastorear? Mas depois, meu Deus, por que você me chamou para isso? Só que, igual o Varão falou, por mais que Deus te chamou para ser um profeta, por mais que Deus te chamou para ser uma voz profética, Ele vai te explicar no meio da caminhada. Entendeu? Não, Abraão, você vai para o lugar onde eu te mostrarei, mas aonde, senhor? Não, primeiro você sai, depois eu te mostro. Entendeu? Então como é que faz para pescar homens? Você tem que ter uma vida de oração, ué. Você tem que ter uma vida de jejum. Você tem que ter uma vida na palavra.
Ah, mas eu quero pregar, eu quero ganhar alma, irmãos. Você quer pescar homens? Não é do seu jeito. Você tem que renunciar à sua vontade. Você tem que renunciar à sua vida. Você tem que renunciar aos seus prazeres para você viver a vontade de Cristo. E depois que você tem Cristo, você está vivendo o Evangelho pleno. Quando você se envolve com o Senhor, com as coisas do Reino, uma palavra que você prega direcionada por Ele, um louvor que é direcionado por Ele, tudo é direcionado por Ele, almas se rendem. Você vai ver que depois que Pedro recebeu o Espírito Santo ali em Atos, 3.000 almas depois. 3.000 almas, depois quase 5.000 almas. Por quê? Mas antes Pedro era difícil de lidar, mas ele aprendeu com ele. Ele aprendeu a pescar. Pescar o quê? Ele não jogou tarrafa, né? Tem um pregador que fala que Pedro pescava peixe vivo para depois matar. Mas agora Pedro está pescando alguém que está morto. Para poder dar vida. Para poder dar vida. Então, esse é o Evangelho, esse é o pescar. Pescar. Ah, mas não, é da forma dele. Ah, mas eu já sei. Não, beleza. Ah, mas eu sou capacitado, eu tenho os meus currículos, eu tenho os meus diplomas, mas a vontade dele que prevalece. Você tem um conhecimento, mas a vontade dele é que prevalece. Ele mesmo disse para os discípulos que colocaria as palavras na boca deles, né? Ele diz em João 14, olha, que ele estaria com eles. Olha, é necessário que eu vá, se eu não for, né? Não tem como o Pai enviar o outro de mim. Então, assim, Jesus estava ali do lado deles, mas o que viria não estaria mais do lado, mas dentro. Meu Deus. Dentro deles. Agora não é sobre, agora não é entre, agora é dentro. É dentro, entendeu? Então, cada um de nós tem o Senhor, que aceitamos a Ele, né? O Espírito Santo hoje, Ele habita dentro de nós. Então, quando nós fazemos algo de errado, não é alguém que... Ele é uma pessoa, mas não é alguém fisicamente que eu falo assim, de carne e osso, que vai falar com você ali, não. Ele vai falar dentro de você e falar, tá errado. Faz isso não. Vai por esse caminho não. Ele sempre vai te alertar. Tá difícil, mas ora mais. Tá difícil, mas busca mais. Tá difícil, lê a minha Bíblia, lê a minha palavra. Entra no quarto, fecha a porta, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Então, assim, você negar a si mesmo é você ir na contramão desse mundo. Todo mundo está indo para a direita, mas você que aceitou Jesus, você tem que ir para o outro lado. Você que está servindo a Cristo, né? Você está indo para o outro lado, mas você nunca estará indo sozinho. Jesus sempre estará contigo. Glória a Deus. Varão, você quer deixar uma mensagem para esse pregador, para esse homem de Deus que está nos ouvindo aqui? Você quer deixar uma mensagem que fala muito com você, para essa pessoa que talvez está precisando de uma palavra? Eu sei que você já deixou muitas palavras aqui, mas algo que... Sabe por quê, pastor Richard, que eu estou falando isso? Que todas as vezes que eu acho que eu te vi, você sempre teve uma palavra para poder passar. E hoje isso é muito difícil, porque o homem de Deus, desde antigamente, eu falo não de antigamente nos tempos de Jesus, mas antigamente numa geração mais antiga, ele era reconhecido por um homem de Deus porque, além dele viver uma vida com Deus, muita seriedade, ele sempre tinha algo de Deus para poder falar, que significava que a fonte dele nunca cessava, porque todo dia ele estava voltando ao poço para poder buscar água, para poder beber. Eu admiro muito isso em você. Eu acho que não teve um encontro que eu não tive com você, que eu não tive oportunidade. Pode ser confraternizando, mas que o senhor sempre teve uma palavra para poder passar. Alguma coisa que o senhor estava meditando, algum livro que estava lendo. Você quer deixar uma palavra? Pode ser breve, mesmo para essa pessoa que está nos ouvindo. Eu queria deixar Lucas capítulo 1, né? Versículo 37, porque para Deus
nada é impossível. Meu Deus. Você vê que às vezes nós almejamos algo de Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem coisas que o céu vai vir, tem coisas que o céu vai responder, tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que somos nós que temos que continuar fazendo. É verdade. A Bíblia diz que Maria, ela foi agraciada, ela foi achada naquele dia para carregar uma promessa muito grande de salvação para nós. Ela ia carregar o Filho de Deus. Mas o Senhor não encontrou qualquer pessoa. Ele encontrou alguém que estava servindo a Ele. Alguém que estava fazendo, vamos dizer, a vontade de Deus. Ela estava alinhada com os propósitos do céu. Podia ser outra pessoa? Podia. Mas ele achou graça na vida de Maria. Então você vê que o mensageiro vem do céu. A mensagem que ele vem trazer é uma mensagem do céu, mas para alguém que estava alinhado com o céu. Então assim, sirva a Deus. Nem todo dia vai ter revelação, nem todo dia Deus vai te usar. Eu falo assim, nem todo dia, que nós não somos uma máquina, nós temos os nossos altos e baixos, mas todo dia tem que ter uma vida de oração. Sim. Uma vida de palavra. No jejum todo dia, mas tira um dia para você jejuar. Faça a sua parte, se envolva com as coisas de Deus, ore mais, louve a Deus, seja uma pessoa boa no seu trabalho, seja uma pessoa boa na rua, seja uma pessoa boa na vizinhança, O próprio Cristo diz, assim sabereis que somos meus discípulos, quando amardes uns aos outros, tem amor com o próximo, ama quem te persegue, ora pela vida deles, que te calunia, seja alguém que pacificador, não seja alguém que murmure, esteja na brecha, porque quando o céu se manifestar, não é porque Gabriel não caiu de paraquedas, não visitou a casa dela por acaso, não, é porque os céus estavam de olho nela, e os céus estão de olho em você. Deus está de olho na sua vida, na minha vida. Meu Deus. Ainda que seu pastor não te veja, ainda que sua esposa não te veja, seu esposo não te veja, Deus está te vendo, irmão. Deus sabe das suas renúncias, Deus sabe dos seus sacrifícios, Deus sabe o que você tem feito, o que você tem investido, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele diz que o Espírito Santo ia envolver ela, e ela ia carregar o Filho de Deus, Jesus. E ela diz, mas como que isso pode acontecer, mano? Eis que ainda falou que a sua prima, aquela que era chamada estéril, na sua velhice estava grávida de 6 meses. Então está dizendo assim, eu assisto diante dele, eu sirvo a ele, e eu sei que para ele nada é impossível. Glória a Deus. Ele abre aonde não tem parede, ele abre a porta. O que a medicina fala que não tem jeito, para ele tem jeito. O que as pessoas, a sociedade fala não tem jeito, ele fala dizendo, para mim tem jeito, eu consigo. Porque ele é o dono de tudo. Ele tem poder para tudo, de todas as coisas, ele tem poder. Então creia, você que tem um coração, está queimando para pregar a palavra, para
louvar, para se envolver com a obra de Deus, peça a Ele, né? Peça a Ele, busque a Ele, confie, acredita, ore a Deus, e Deus vai abrir as portas, Deus vai trazer algo sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? Queridos, esse foi mais um episódio do nosso programa aí, Uma Voz para as Nações, né? Abençoando aí famílias, abençoando pessoas, né? Seja um colaborador dessa obra. Você que pode, se inscreva nesse canal, deixe aí embaixo aí o seu like, ativa o sininho das notificações. Nós teremos aí toda segunda-feira, vai sair pelo menos 2 episódios durante a semana. Nós vamos estar postando os cortes, né, que tem impactado pessoas por aonde a pessoa ouviu falar. Às vezes a gente encontra pessoas na rua, eu estou ligado no programa lá, estou ouvindo, né, o Deus falou comigo forte através do testemunho daquela irmã que foi. Então compartilha para alguém, talvez alguém precise ouvir essa palavra, compartilha para um irmão, né, compartilha no seu grupo aí, talvez da igreja, para que as pessoas também possam ser alcançadas por essa palavra de Deus que está sendo direcionada à tua casa, à tua família e a toda a nossa geração nesse dia de hoje. Queridos, desde já, muito obrigado. Nós ficamos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer aqui, pastor Richard, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela confiabilidade. E desde já, queridos, até a próxima. Deus abençoe. Amém. Eita glória. Aí, irmão, do nada. Chega a doer aqui a orelha, mano. A sua doeu, não? Não. Só um pouquinho. Pastor Richard, eu vou postar? Não tá gravando, não.